De volta com o Terra Viva Sustentável, hoje estamos discutindo irrigação e uso racional da água com o professor Fernando Tangerino, da Unesp de Ilha Solteira. Eu quero resgatar, para discutir com o senhor, um encontro muito importante que aconteceu no primeiro semestre desse ano, mas vale a pena a gente resgatar isso. Vamos acompanhar comigo. A sustentabilidade e o uso racional da água foram temas discutidos durante a Semana de Integração Tecnológica promovido pela Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Na ocasião, os pesquisadores falaram sobre a produção de água e recuperação de pastagens. Acompanhe. O objetivo da Semana de Integração Tecnológica, promovida pela Embrapa Milho e Sorgo, é promover a troca de informações sobre tecnologias entre os diferentes segmentos do setor agropecuário. Durante a abertura, um dos temas abordados foi a questão do uso racional da água. Foi apresentado o Programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional das Águas, ANA, e o Projeto Conservador das Águas do município de Extrema, no sul de Minas. Aqui em Minas Gerais, especialmente, nós temos um exemplo importante em Extrema, né, que garante hoje água para abastecimento da região metropolitana de São Paulo, né? Esse exemplo foi seguido de um projeto que é inovador e um projeto de vanguarda, né, que trouxe resultados importantes e serviu de exemplo para todo mundo, que é um projeto de Nova York, né? Nova York tinha um problema sério de abastecimento, né, e com políticas públicas adequadas, com incentivos, né, foram buscando a preservação das cabeceiras, né, das áreas, dos mananciais de abastecimento. E hoje a Nova York tem água em qualidade, né, e quantidade. O Produtor de Água é uma iniciativa da Agência Nacional das Águas e tem como objetivo a redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. O programa é de adesão voluntária e prevê o apoio técnico e financeiro a produtores que executem ações de conservação da água e do solo, como, por exemplo, a recuperação e proteção de nascentes, o reflorestamento de áreas de proteção permanente e o saneamento ambiental. Vamos ter a oportunidade aqui de discutir alguns modelos, algumas propostas que vêm a garantir, né, a melhorar os processos produtivos, garantindo, né, uma maior economia desse bem e também colocar na mesa aqui alguns incentivos existentes hoje, né, que podem ser ferramentas importantes para garantir água em quantidade e qualidade para todos. Nós temos um trabalho intensivo aqui na região com a pecuária leiteira, orientando os produtores para que façam a recuperação de pastagem. E só nesse ano nós fizemos 10 unidades demonstrativas e dias de campo, mostrando como essa tecnologia é acessível e economicamente viável. Bom, nessa reportagem tivemos duas situações muito interessantes, que é o produtor de água, o programa Produtor de Água, e a importância da recuperação de pastagens. Professor Fernando Tangerino, eu te pergunto, diante dessa escassez de água que a região sudeste do Brasil está vivendo, choveu pouco, estamos passando por um período muito longo de estiagem, sem chuva significativa, é possível a gente produzir mais água nas propriedades rurais e, com isso, melhorar o potencial hídrico dos mananciais? Não só possível, como deve ser um enfoque e a preocupação não só dos profissionais ou dos stakeholders rurais. Essa preocupação deve tomar conta das pessoas, toda a sociedade. De toda a sociedade, certo? Então, quando você fala de uma recuperação de uma nascente, a proteção da nascente e a recuperação do leito, porque, Tobias, muitas vezes a preocupação está no rio, né? Mas a preocupação ela deve começar lá no córrego. Bem antes. No corguinho, certo? E na nascente dela, certo? Então, essa visão, muitas vezes, ela fica equivocada. A gente tem que cuidar do olho d'água, né? É lá que começa. E, veja, e quem vai pagar essa conta, ele não pode ser uma conta paga só pelo produtor. Certo? Tanto é que no Código Florestal Novo, professor, está previsto lá, né? Remuneração do produtor para os serviços ambientais. Produzir água é um dos serviços ambientais. Perfeito. E o conceito do produtor de água, ele deve ser encampado, por exemplo,
as empresas de saneamento, seja ela a estatal ou seja ela a municipal, tá? Ela não precisa, arcar com campanhas financeiramente com a campanha sozinha. Ela pode reunir os grandes consumidores de água e com um convencimento, com um trabalho mostrando a importância, e implementar em cada município o conceito de produtor de água. Remunerar isso, remunerar o produtor para tomar conta daquilo ali, mas também angariar o recurso financeiro para fazer esse plantio. E muitas vezes a intervenção no APP, que é a palavra bem proibida, às vezes parece até, ela é necessária. O mundo todo fez recuperação, ela interviu. Então, represamento, para muitos estados, é uma palavra proibida. Mas tem casos que ele é positivo, né? Você pega, tem córregos, grande parte dos nossos córregos estão mortos. Vamos falar, você precisa segurar essa água, uma vossoroca muito grande. Como é que a gente vai consertar isso? E um outro fenômeno também, professor Tangerino, que nos próximos programas o amigo vai acompanhar isso numa entrevista especial que eu fiz com o Dr. Afonso Peixe, do Instituto Agronômico, que é a área urbana tomando conta dos tradicionais cinturões verdes, né, onde tinha propriedade rural, que tinha o manejo do solo, que conduzia essa água para o manancial. Hoje está ficando impermeabilizado, desculpe, por causa dos loteamentos, né? Agora está chique fazer condomínio fechado em área onde era área verde ou área agrícola, e isso está trazendo um problema para a produção de água. Tobias, em grande parte, você pode, em qualquer cidade, pequena, grande, as saídas de água das galerias pluviais, eu aposto com o que você quiser, a cada 10, pelo menos 5 tem problemas sérios de erosão. Certo? A saída de água das cidades muitas vezes é escondida. E joga, quando eu falo que o setor urbano tem que ajudar a pagar essa conta, certo? Isso é um fato. Porque quando a saída de água de uma galeria pluvial, se ela causa erosão, ela mata lá na frente. Aquele produtor ficou sem água, ele vai esperar a chuva, e quando chover, a água que vai vir em excesso, ele não precisa da água para fazer irrigação, para fazer as suas necessidades. Aí, professor... Ele precisa na estação seca. Aí vem um Zé aí poderoso e fala que tem que desassorear o rio, né? Aí ele põe as dragas lá para ficar assoreando, mas está enxugando o gelo, porque não está cuidando do arrasto desse solo que está vindo para formar os bancos de areia. São procedimentos complementares e não excludentes. É verdade. São complementares. O desassoreamento tem que fazer parte. Mas o desassoreamento, sem o que você falou de cuidar antes aqui, por isso que o conceito de bacia hidrográfica pegou no mundo todo. O que tem a ver? Por que a unidade de planejamento e de gestão não é mais aquele bairro fisicamente definido por uma estrada? É a bacia toda. A bacia hidrográfica, por quê? Ela tem que embutir a política do comprometimento. Não adianta nada o seu Zé fazer tudo certinho aqui embaixo, plantar árvore, proteger suas nascentes, se o seu mané em cima não deixar a erosão dele crescer, jogar porcaria, lançar esgoto, certo? Então, nesse sentido da palavra comprometimento, aquele que está embaixo, ele vai lá no seu mané e fala, você está me ferrando, você não pode continuar assim. Esse é o sentido da bacia hidrográfica, de você gerar o comprometimento e saber que todo mundo está no mesmo barco ou no mesmo córrego. Professor, vamos voltar à questão do represamento. Como é que a gente pode fazer para romper essa barreira, esse tabu de que é proibido fazer represa? Dando bons exemplos. Por exemplo? Goiás. Goiás tem uma política muito definida, certo? Como a crise de água que a gente está vivendo é uma crise de água. É importante que se deixe bem claro isso aí, certo? Tanto é que mesmo até outro dia, Goiás sempre foi um exemplo de reservação de água. E também tem áreas críticas porque choveu menos. Mas Goiás fala o seguinte, você quer irrigar? Você reserva a sua água. Pega o Google Earth e vai ver a região de Cristalina, vai ver as regiões mais irrigadas. Você vai ver uma sequência de barragens de terra
que possibilitaram a ampliação da área irrigada, que possibilitaram, já que a gente citou Cristalina, o maior PIB agropecuário do país, feito por 540, 550 pivôs centrais e uma diversificação de cultura. São mais de 30 espécies diferentes que fazem com que a economia gire e a agroindústria também gire em torno da área irrigada. E com isso, a distribuição de renda e o que eu chamo de... nós adotamos a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, tem uma política de dizer que a irrigação e os efeitos multiplicadores da agricultura irrigada. Por quê? Você deixa de fazer uma safra por ano para fazer 2,5. Você deixa de desmatar aquele boi que você produzia a pasto, agora você pode... A irrigação de pastagem é uma realidade. Então, você ganha a produtividade sem ter necessidade de desmatar ali e gira a economia, porque com isso vem todos os defensivos, vem o transporte. Na fruticultura, o impacto da irrigação é impressionante, né, professor? Eu acho que em todas as culturas. Todas, certo? Né? Agora, você tem que observar a vocação de cada região. Certo? Então, o Oeste Paulista tem uma dificuldade de implementar de forma acelerada a agricultura irrigada, porque você tem uma pecuária tradicional, arraizada, certo? E outras. Pega o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, certo? Que em 25 anos chegou lá a região a 100 mil hectares irrigados. 25 anos você chegar a 100 mil hectares irrigados. Por quê? Porque é um pessoal que foi determinado a fazer história. E eles sabiam que com déficit hídrico elevadíssimo, eles não iriam fazer a história deles esperando São Pedro. É verdade. Por isso que Luiz Eduardo Magalhães se tornou LEM, né? Lugar extraordinário e maravilhoso. Perfeito, né, professor? perfeito, perfeito. Maravilha. A gente volta daqui a pouquinho com o professor Tangerino para arrematar esse tema sobre uso racional da água e irrigação. Logo depois do intervalo.